Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 12. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler, nós vamos ler o texto, todos juntos, e vamos meditar nesse texto. Vamos ler primeiro? Diz assim o texto, me acompanhe na sua Bíblia, vai dizer assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um homem, a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Nós já oramos, podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu fico feliz, porque num dia festivo como esse, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. E é muito bom, porque a gente vê, sabe, quando nós queremos exaltar o nome de Cristo. Hoje o mundo comemora o Natal que é comercializado, o Natal que é vendido, né? E todos compram e vendem, outros fazem viagens, postam fotos, mas muitas das vezes trata-se de apenas algo comercial, algo histórico, uma história bonita, né? Eu estava observando que até em alguns calendários aqui no Japão, um país não cristão, tem lá já em alguns calendários o dia do Christmas. É interessante, é uma coisa
interessante de se ver, porque nós sabemos que isso é comum em países cristãos, né? No Japão, como dizem em Nihongo, Mezurashi, né? Mas isso é por conta do quê? Da mídia, da internet, né? De tudo, hoje tudo globalizado. Então, o Japão também, mesmo não sendo um país cristão, ele vê o comércio, principalmente pela influência americana, e aí fazem tantas outdoors e até música. Você vai nos lugares hoje, aqui, você vai nos departamentos, você vai ouvir uma música exaltando o nome de Cristo. E eu fico feliz, porque mesmo sendo aparentemente para o japonês apenas alguma coisa comercial, nós sabemos que eles estão ouvindo a palavra de Deus. Sabe aquele dia em que vai chegar a hora determinada por Deus, onde todos nós estaremos diante de Deus? O japonês e todos aqueles que também ouviram estarão lá também. E ninguém vai poder dizer, eu não ouvi, eu não tive a oportunidade de conhecer esse Jesus, esse Cristo, né? E quando a gente canta, como cantamos hoje, né, no começo do culto, noite de paz, noite de amor. Aí você olha para fora, você olha para a vida, para mim e para a sua, lá no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar. Parece que a conta não fecha, né? Noite de paz, noite de amor. Quando você vê notícia, você abre o jornal ou você liga algum equipamento que ninguém mais vê jornal, só lê na tela, falta jorrar sangue de tanta notícia ruim. E a gente fica se perguntando aonde está essa paz e aonde que está esse amor. Aliás, se não é isso que faz com que as pessoas do mundo inteiro andam de lá para cá, buscando exatamente isso, a noite de paz e essa noite de amor. Alguns fazem, né, desse dia um motivo para, enfim, extravasar, né, as suas emoções, os seus desejos, buscando, na verdade, aquilo que humanamente é impossível. E eu fiquei prestando atenção desde o começo do culto. E todos os irmãos que vieram hoje para um dia festivo, porque para nós é festa, mas é uma festa diferente. Nós comemoramos o nascimento do Rei, o nascimento do Salvador. E aí os irmãos se preparou, os irmãos trouxeram alguma coisa para a gente tomar um café depois do culto, e aí as coisas começam a acontecer, o som parou, e eu falei, Satanás, mas nem... E eu trouxe até, irmãos, o meu esboço printado, olha só, porque falei, se der algum problema, eu vou pregar, mas nem que seja sem microfone. O diabo não quer ouvir o que eu e você declaramos nessa noite, porque a nossa paz e o nosso amor não estão nas coisas palpáveis. O amor do cristão e a paz do crente é essa que o mundo não pode dar. Existe, e eu tenho dito para algumas pessoas, irmãos, que quando tem oportunidade, tenham aprendido algo do Senhor. Existe uma grande diferença em paz e tranquilidade. Tranquilidade é momentâneo. E é isso que o mundo chama de paz, na verdade. Sabe aquela coisa de, hoje eu não estou bem, hoje então eu vou extravasar. E aí, de várias maneiras. Alguns podem seguir vários caminhos para extravasar esse desejo da carne de momentaneamente se esquecer dos problemas. Né? Aí você se afasta daquela pessoa que você não quer conversar. Então isso é temporal. E é isso que o mundo faz, joga debaixo do tapete. Mas a vida não para e não vai parar. E aí, logo no outro dia, a pessoa acorda e percebe que tudo voltou ao normal, se não pior. É essa solução que o mundo busca te oferecer e me oferecer quando nós abraçamos. E eu disse isso para alguém esses dias, a pessoa disse para mim, eu estou em paz. E eu perguntei, será que nós estamos em paz ou estamos apenas tranquilos por um momento? Temos que pensar nisso. Porque nós, irmãos, também estamos inseridos nessa sociedade. E se a gente não percebe, nós estamos no meio da multidão sendo levado para um caminho que nós não vamos conseguir encontrar a paz e o amor. Por quê? A paz que o crente crê e ele espera é essa que, independente do que acontecer, ele permanece em paz. Ele consegue sentir este amor. Porque nós sabemos que isso vem do nosso Senhor Jesus. E nós cantamos uma música aqui, eu fiquei prestando atenção
né? Na hora do ensaio, eu nem prestei atenção, fiz meio que só ali, mas agora cantando ali e pensando já naquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar aos irmãos nesta noite, eu comecei a pensar, meu Deus, como Deus é maravilhoso, irmãos. Como Ele faz umas coisas que a gente não espera, e a gente cantou, o Rei está voltando. E o Senhor tinha colocado no meu coração, e nasceu esse desejo no meu coração de falar sobre o Natal. Mas aqui em Apocalipse capítulo 12. Sabe por quê? Todo mundo chamando esse dia de noite de paz, noite de alegria, noite de festa, noite de trocar presentes, e as pessoas compram, consumem, e as pessoas não param, né, de fazer isso, e na verdade, enquanto muitos estão dizendo paz e amor, poucos sabem que nesse dia aconteceu uma guerra muito grande. Foi paz e amor para algumas pessoas. Para nós, que somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas no céu, houve uma batalha no dia em que o Cordeiro nasceu. E Ele veio buscar a mim e a você, que não temos valor nenhum por nós mesmos. O valor que está em nós não é nosso, é de Cristo. Porque Ele deixou a sua glória, desceu até aqui para pagar o meu e o seu boleto. Nós não somos capazes de pagar, mas Ele veio com seu amor, e é esse amor que nós pregamos, é esse amor que nós cremos, é nesse amor que nós nos apoiamos quando as pessoas viram as costas, quando as portas vão se fechando, quando parece que não vai dar certo, a gente lembra desse amor, o amor que deixou tudo e veio, se doou por nós, para que você hoje pudesse estar aqui, tendo a oportunidade de ouvir que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele pode fazer coisas que eu e você não vamos encontrar em nenhum lugar nessa terra. Nós já lemos o texto e eu quero então seguir com os irmãos em alguns textos. Você não se preocupe em abrir a Bíblia, eu fiz questão de colocar aqui os versículos porque senão nós tomaríamos um tempo que nós não temos. Então você apenas se limite a ouvir, por favor, para que você possa entender aquilo que o Senhor vai ministrando aos nossos corações, né? Existe então uma promessa, porque o diabo achou que estava tudo ganho, quando ele apresentou aquilo que o homem chama de liberdade para Adão e Eva. O diabo talvez pensou, venci, porque eles dois não sabem o que eu estou oferecendo a eles, né? Uma aparente verdade. Será que Deus disse isso mesmo? Ele, na verdade, não quer que vocês saibam aquilo que Ele sabe. Ele, na verdade, não quer que vocês entendam aquilo que Ele sabe. E essa autonomia que o mundo prega por aí, né, dizendo ter esta autonomia para escolher o bem, foi, na verdade, a escravidão que tirou a mim e a você da presença de Deus. E aí nasceu o pecado. E aí nasceu o orgulho. Mas lá em Gênesis 3,15, a primeira profecia já foi dada. E diz o texto, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. E aqui é Deus falando. E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, naquele momento, onde o inimigo talvez achou que tinha vencido, já que eu perdi. Talvez ele pensou assim, já que eu não posso mais, já que eu agora não tenho mais a salvação, eu perdi, mas eu vou levar toda a humanidade e aí eu quero ver. Aí eu quero ver como que vai se dar essa história. Mas naquele mesmo momento, ele talvez teria essa grande surpresa, quando ouviu da voz de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ele haveria, por uma mulher, de trazer a solução para esse problema. Aleluias. Sabe, irmãos, Jesus não é só um Jesus das historinhas, não. Jesus não é só uma camiseta que a gente pode colocar muito bonita, ou um boné, qualquer outra coisa, ou uma música, ou até uma pregação que a gente possa ouvir, uma rima, Jesus, cruz, luz. É muito fácil você ouvir essas palavras. Jesus é muito mais que isso. Esse Jesus que nós cremos é o Jesus que sim, Ele veio, Ele deixou a sua glória, Ele desceu até aqui, nesse plano, para salvar a mim e a você,
Mas ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurgiu, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Será que o Jesus do Natal que se comemora no mundo hoje, ou dia 25, espera esse Jesus? Que o texto em algum momento vai dizer que ele vem com suas vestes brancas, salpicadas de sangue. Será que é esse Jesus que as pessoas estão esperando? Será que é esse Jesus que as canções de Natal canta e espera? Porque o sangue que está salpicado nas vestes brancas do Mestre é o sangue daqueles que ouviram e não deram ouvido à sua voz. Porque Deus é bom. E sim, Ele é amor. E sim, Ele veio e fez isso por nós. Mas um dia Ele vai voltar e não vai mais ser como o Papai Noel. Ele vai voltar como justo juiz. E vai cobrar. E aí nós podemos estar tranquilos, aqueles que são filhos de Deus. Porque o julgamento final não é para os filhos de Deus. É para os ímpios. E ímpio é aquele que ouviu e não deu ouvido. Aquele que provou, mas deixou. Então, aqueles que ouviram a palavra e nesta noite têm deixado com que o Espírito Santo trabalhe no coração, meu irmão, para nós na verdade almejamos esse dia, e nós podemos dizer com toda certeza, Maranata, vem logo Jesus, o mundo já não aguenta mais de tanto pecado, a própria natureza já clama pelo Criador. O homem tenta de todo jeito fazer conforme a sua vontade e a própria natureza já não está mais aguentando. E nós podemos ver em todos os lugares tantas coisas acontecendo. Mas, diante de uma promessa, então começou a perseguição. E eu vou citar alguns textos para os irmãos verem que desde o começo já existe essa guerra que muitas vezes a gente se acostuma tanto com a vida comum, queridos. Tanto com a vida do dia a dia, tanto com a vida boa, que a gente não para lembrarmos de que nós estamos apenas de passagem. De que, na verdade, existe uma guerra acontecendo e ela não parou, não. É todos os dias. É todos os dias. Quando você se levanta, o diabo está lá já te esperando para tentar te derrubar. Mas você que crê, você que é salvo, você que é filho, você não teme, você levanta e fala, eu vou mais um dia em nome de Jesus. Porque não é a sua força. E é por isso que eu e você caímos às vezes, tropeçamos às vezes. Tem hora que você levanta e fala, hoje eu vou orar mais, hoje eu vou ler mais, hoje eu vou me consagrar mais. E de repente você tropeça em alguma coisa na vida, né? Porque a vida é assim, irmãos, acontece para todo mundo. É problema com o filho, problema com a esposa, com o marido, problema em todo lugar. E aí te tira daquele momento de oração, de paz e tranquilidade, não é? Mas você diz em nome de Jesus, não é pelo meu sentimento, eu vou porque eu quero obedecer o nome do Senhor. Eu quero obedecer o Rei. E lá em Êxodo 1, do 15 ao 22, vai dizer, e eu vou ler só o 22, diz assim, então o faraó ordenou a todo o povo, lancem no rio Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver todas as meninas. Começou aqui. E a gente sabe que Moisés, aliás, por quê? O diabo bem sabia que por meio de Moisés, ali nesse momento, se ele destruísse, então, todos os meninos, então ele impediria que o rei Jesus nascesse no futuro. A gente às vezes tem costume de achar que a vida está acontecendo no automático. Foi um acaso. Ou a gente fala, foi sorte. Foi, né? Alguma coisa do tipo. Queridos irmãos, devemos deixar de ser ingênuos e saber que nada existe por um acaso. O acaso é coisa da filosofia humana. Não existe. Não existe acaso. Existe sim a vontade do Deus Supremo sendo realizada. E vou te dizer mais, até mesmo nos dias difíceis da sua vida. É Deus guiando, é Deus te livrando do mal, do orgulho do nosso coração e dizendo, se arrependa, peça perdão. Aí você fala, mas eu não errei? Por que eu tenho que dar a cara a tapa? Mas não foi culpa minha? E aí Jesus vem e diz, se arrependa, se humilha, para que o meu nome seja glorificado nessa situação.
Irmãos, lá em Crônicas, Esther 3:13 vai dizer, foram enviados despachos por intermédio de correios a todas as províncias do império, com a ordem de destruir, matar e aniquilar todos os judeus num dia só. E aí você vai ter Jeremias, em Mateus, Apocalipse e João. Vamos ler aqui João 8:44, que vai dizer: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O diabo, desde o começo, desde o princípio, querendo desfazer aquilo que ele jamais vai conseguir, o plano de Deus. Sabe, às vezes a gente acha, mas está demorando demais. Por que Deus permite tanta maldade nesse mundo, meu Deus? Por que Deus permite tanta injustiça nesse mundo, meu Deus? E a Bíblia vai dizer para eu e você acalmar os nossos corações. Sabe por quê? Existe uma medida e ela não chegou ainda no seu limite. Existe uma medida e Ele está guardando e anotando tudo no seu livro. Existe uma medida do mal a ser feito por aqueles que são maus. Mas o Senhor não deixou o controle na mão de Satanás. Ele está no controle da nossa vida. Aleluia. 3 principais personagens desse texto de Apocalipse 12. Se você está com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí e você pode até anotar. E essa mensagem que talvez você vai dizer, mas Natal, né? Falando de Apocalipse. Pois bem, olha só. No capítulo 12, então, a partir do versículo 1, nós temos aqui uma figura, que isso aqui é importante para você entender todo o contexto. A Bíblia vai dizer que no céu, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Então aqui no versículo 1 fala de uma mulher, lá no versículo 3 fala de um dragão, né? E lá no versículo 5 fala de um filho homem, ou varão. Então nós temos aqui esses 3 personagens. Nós sabemos, queridos, que Apocalipse é um gênero literário figurado, simbólico. São símbolos apenas, não é literal. Então, mas, obviamente que, mesmo não sendo literal, tem a sua mensagem, tem a sua importância para que nós possamos entender, né, todas essas questões. Então aqui ele tem essas 3 figuras, a mulher, né, o dragão no versículo 3, e lá no versículo 5 vai falar do filho do homem, ou filho varão, em algumas outras versões. Há 3 possibilidades para essa questão da mulher. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. Na verdade, isso aqui é mais um estudo, mas é bom para que você entenda melhor lendo a sua Bíblia. O que seria essa mulher? Há 3 possíveis interpretações, né? Para os católicos, eles acreditam que essa mulher seria, então, Maria, né? Mas não é. A Bíblia não dá nenhuma referência a outra para que seja Maria. E nós sabemos que para você afirmar uma doutrina, você tem que ter algum respaldo na própria Bíblia e não na história, né? Então, para os irmãos católicos, essa mulher seria a Virgem Maria. Para alguns irmãos também, para outro pessoal, existem aqueles que acreditam que é a igreja, ou melhor, o povo de Israel. E para um outro grupo ainda existe a igreja, que eu acho que é a interpretação que nós mais aqui temos como coerente, né? Uma vez que nós agora somos o povo de Deus, nós somos agora, no Novo Testamento, a igreja de Cristo na terra, né? E o filho? O filho, obviamente, que aqui se trata do rei Jesus, o filho varão, não é? Ele é identificado com base que vai dizer, aquele que há de reger todas as nações com vara de ferro, né? Salmos 2:9 também vai dizer. E lá no versículo 3 vai falar sobre o dragão, que nós sabemos, e não precisa nem de grandes interpretações aqui, para você saber que o dragão é o Satanás, né? Então, uma vez que você tem isso em mente, eu quero agora seguir com os irmãos expondo e entendendo melhor o texto, e você vai me acompanhando aí na sua Bíblia, a partir do versículo 1, né? Então, nós temos aqui 5 divisões para esse texto, e eu quero que você me acompanhe. O primeiro ponto aqui, se você está anotando, eu vou citar para você não perder. O primeiro ponto,
então houve um sinal no céu. Houve um sinal no céu. Sempre que Deus faz alguma coisa, Ele envia um sinal. Sempre que Deus faz alguma coisa, Ele de alguma maneira nos avisa antes. Irmãos, há mais de não sei quantos mil anos para trás, desde não sei quantos e antigamente, a palavra de Deus está batendo firme e todos nós estamos cansados de ouvir que sim, Jesus volta a Ele, mas Ele volta. Ele vem buscar, aí esse é o ponto importante, mas Ele vem buscar uma noiva que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro. E nós precisamos entender isso. Quem Ele vem buscar? Mas vamos falar do sinal. Lá no versículo 1 e 2, vai dizer, e viu-se um grande sinal no céu. E aí vai falar, né, dessa imagem simbólica, uma grande mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, se nós entendemos que a mulher é a igreja, que o filho que iria nascer é o Cristo, o Redentor, nós sabemos que todo esse plano de Deus já estava sendo e já estava determinado mesmo antes de tudo acontecer, mesmo antes de toda a história começar. E lá em Cantares 6:10 vai dizer, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol terrível, como um exército e com bandeiras? Às vezes a gente lê Cantares e acha que é só um livro romântico, né? Muitas pessoas usam esse livro para falar para casais, né? E pode ser, a gente pode trabalhar nesse tema também, mas a verdade é que a amada de Cantares se trata da igreja de Cristo. Irmãos, nada é sobre nós. A Bíblia não é sobre nós, não. A Bíblia é sobre Jesus, é sobre a obra de Cristo, é sobre qual é a história que Ele está escrevendo, é sobre quem Ele vem buscar, a sua noiva amada, você e eu que estamos aqui nesta noite. Portanto, esta amada, a formosa, se trata de cada um de nós que estamos aqui hoje. Lá em Cantares nós já podemos ver isso. Mas lá em Miqueias, capítulo 4:10 vai dizer também, sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, com o que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Olha só, a promessa que foi dada, e aqui já estava a solução já dita anteriormente, que seria dado a vitória, e nós estamos aqui exatamente por causa disso, porque o diabo ele pode tentar de todas as formas, mas ele nunca vai conseguir, porque o nosso Deus é poderoso, porque Ele é mais poderoso, Ele não é só mais um Deus poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, meus irmãos. Aleluias. Um ponto número 2. Então aí nós vemos a aparição do dragão a partir do versículo 3 aí, acompanha na sua Bíblia, o 3 e o 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era grande o dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher? A igreja, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E aí, olha só, eu gosto desses versículos correlacionados. Salmos 91, o grande Salmo 91, que a gente está bem habituado a ler, vai dizer, pisarás o leão e a cobra, ou a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui já estava dito o que aconteceu lá numa eternidade passada. Não só isso, mas em Daniel, capítulo 8, versículo 10, vai mostrar que essa perseguição foi no céu. Olha só, começou no céu, ou também foi no céu. Daniel 8:10, e se engrandeceu até contra o exército do céu, falando de Satanás, e alguns dos seus exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. O que Deus fez com Satanás? Aqui está. Mas essa guerra e a perseguição contra o rei que viria dar a solução final, a salvação final,
também aconteceu aqui na terra essa perseguição. Lá em Mateus capítulo 2:16 vai dizer: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, ou exigiu dos magos, né? Nós vemos aqui, irmãos, a promessa, nós vemos aqui essa perseguição, começou no céu, mas se estende para a terra, e o diabo o tempo todo querendo parar a obra imparável, a obra de Deus, querendo evitar com que esse dia, o Natal, como a gente chama, né, acontecesse. Mas nós sabemos, e às vezes a gente vive uma vida, sabe, de ir para a igreja, de viver a vida, e a gente se ilude com tanta coisa nesse mundo. Quando a gente para e pensa, a gente está magoando, maltratando pessoas para se dar melhor, para ganhar um salário melhor, uma posição melhor. Quando na verdade, irmãos, não é sobre ter uma vida boa, e se Deus der uma vida boa para você, agradeça. Agradeça e seja feliz enquanto você tem essa vida, mas você e eu devemos lembrar sempre que não é sobre a nossa boa vida na terra, é sobre que a vontade de Deus, a vontade suprema de Deus se estabeleça e se cumpra nessa terra, inclusive na minha e na sua vida. Porque o que adianta nós termos uma vida tão abastada, uma vida tão, entre aspas, feliz, como se diz hoje? Porque felicidade para o mundo é ter coisas, é ir a lugares e tirar fotos para as redes sociais e ganhar um monte de like e comentários. Mas nós sabemos que a pergunta principal é: e depois que os seus olhos se fecharem aqui? E depois que já não mais você puder estar nesse ambiente? E você sabe qual é o dia? Você sabe qual é a hora? Isso não está no nosso controle. Isso está no controle do Senhor, mas pode ser a qualquer momento, tanto a vinda do Senhor, como o fim da minha vida, o fim da sua vida. A perseguição ainda não acabou, e é por isso que às vezes você se sente tão desanimado, é por isso que às vezes você ora e o céu parece que está fechado, é por isso que às vezes você se consagra e parece que tudo está dando errado, o contrário daquilo que você esperava. Não entenda mal essa situação, o diabo está lutando contra a sua vida. Ele não quer que você receba o Natal. Ele não quer que você receba o melhor presente que ninguém poderia te dar nessa terra. Que um pai rico, uma mãe rica ou uma herança familiar jamais poderia te deixar como legado: a salvação eterna. O presente tão maravilhoso, irmãos, sendo espalhado a todo lugar e todo momento. E sabe o que as pessoas fazem? Desprezam. Desprezam e trocam por uma vida melhor, e trocam por um conforto, e trocam por um amor, e trocam por tantas coisas. O nosso coração é idólatra. Os crentes, a gente luta tanto contra a idolatria de algumas pessoas que às vezes vai lá diante de uma imagem, se dobra e faz as suas reverências, e não prestamos atenção que esse ídolo muitas vezes está dentro do meu e do seu coração. Quando nós colocamos alguma coisa no lugar aonde pertence somente a Deus. Irmãos, em todo momento nós estamos lutando. Nós estamos em luta, nós estamos em guerra e não podemos nos esquecer. Mas aí, diante de uma luta, diante da perseguição, então você recebe o melhor presente: o filho nasce. Com todas as tentativas de Satanás, com todas as maneiras que ele tentou utilizar, os artifícios que Satanás tentou usar, ele não conseguiu parar o nascimento do rei, o rei Jesus. No versículo 5 e 6, vai dizer que o filho é arrebatado, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. Para aqui um pouquinho. Deserto. Quem é a mulher? Quem é a mulher, irmãos? A igreja.
a gente vê como é difícil a gente falar sobre deserto. É o lugar onde ninguém quer estar. O deserto só é bonito nas fotos. Você vê aquela foto panorâmica e fala, que coisa maravilhosa. Vai morar lá. Sem água, um calor escaldante de dia, um frio que congela na madrugada. E o lugar é o lugar onde ninguém de nós quer estar. Deserto. Sabe, é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos murmurar. Sabe por quê? O deserto da sua vida e da minha vida, muitas vezes, é o lugar onde Deus preparou para te proteger. É o lugar, é o esconderijo do Altíssimo para a sua vida e para a minha vida, em algum momento da sua vida e da minha. E a gente fica achando que Deus se esqueceu. E a gente fica murmurando, dizendo, mas eu fiz, eu jejuo, eu oro, eu vou, eu faço, eu aconteço. E nós não paramos para entender que às vezes aquele lugar, ou esse lugar em que eu e você nos encontramos, é na verdade o lugar de refúgio. É o lugar onde você pode encontrar o Salvador. O deserto. E continua, aonde já tinha lugar preparado por Deus. Olha aí, irmãos. Aonde já tinha lugar preparado por quem? Por Deus. É Deus que muitas vezes prepara o deserto para nós. Porque Ele sabe que o meu coração e o seu coração é tão duro, que às vezes é só no momento da escassez, da dificuldade, do vento, que a gente para lembrar, existe um Deus. Daqui para frente eu não consigo mais. Eu já tentei de todas as formas, eu já tentei com as minhas forças, eu não consigo mais. E aí você se lembra, mas existe um Deus que pode. Mas existe um Todo-Poderoso que não me abandonou, que estendeu a sua mão e me guia todos os dias. Aleluias! Em Apocalipse 2, versículo 27 vai dizer, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro. Irmãos, palavra difícil, hein? Como também recebi do meu Pai. A gente pensa que, eu sempre falo do Evangelho. O que é o Evangelho? E todo mundo fala, receba o Evangelho, né? Eu sou evangélico. A gente não usa essa palavra? Eu sou evangélico. E você sabe o que significa ser um evangélico? Você sabe o que significa ser um cristão? Muitas vezes é sinônimo ser cristão e ser um evangélico. Significa ser escorraçado pelas pessoas. Por quê? Porque o evangelho é a verdade. E a pergunta é, quem é que quer ouvir a verdade? Sabe por que muitas vezes o povo de Deus, e eu não me limito a dizer essa igreja, os filhos de Deus espalhados por todo o mundo, que pregam a verdade, sofrem porque carregam algo tão precioso que o mundo não quer. Porque carregam a verdade e não temem até a própria morte para pregar a verdade. E é por isso que eu sempre digo, crente verdadeiro, igreja verdadeira, não vai, usando aqui um termo da meninada de hoje, não vai bombar. Vai bombar um dia que vai explodir tudo, mas eu não quero nem estar aqui para ver. Não é? Mas a verdade é que uma igreja verdadeira, um crente fiel e verdadeiro como eu e você, nós vamos caminhar muito só. Mas sabe o que é bom? É você saber que você não está sozinho. Você pode não estar vendo, você pode não estar ouvindo, talvez com seus olhos ou com seu ouvido, mas Jesus nunca te abandonou. E Ele não foi viajar, Ele não deu partido no mundo e saiu de férias. Ele foi preparar lugar para todo aquele que for caminhando, mesmo diante das lutas, tropeçando, se levanta e segue mais um passo. Se levanta e segue mais um passo. O versículo vai dizer, o versículo 6, que no deserto existe um lugar preparado de descanso. Aleluias. Às vezes no deserto é onde Deus para você, porque se Ele não parar, você segue em frente, achando que você consegue, achando que o seu recurso dá, achando que o seu projeto dá, achando que a sua maneira é melhor. Aí Deus tem que parar a gente. Deus tem que dar uma rasteira na gente, para mostrar que nós não somos nada sem Ele. Que se Ele fechar a torneira da vida, você e eu paramos por aqui. E então, o filho nasce e acontece a guerra.
a partir do versículo 7. Ah, irmãos, e a noite de paz para alguns é na verdade a grande guerra que acontece todos os dias. O diabo tentando e lutando contra a vida dos santos, os filhos de Deus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, ou perseguidor, inimigo. Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vamos ler aqui alguns versículos. Daniel, capítulo 10, 13 vai dizer: mas o príncipe do reino da Pérsia, que resistiu 21 dias, me resistiu 21 dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É um versículo correlacionado com a história de Daniel. Lembra que ele orou e ele ficou esperando e o anjo chegou e disse que atrasou porque ele foi impedido de trazer a mensagem por 21 dias. Mas Miguel veio e ajudou ele para que ele pudesse passar. Irmãos, o diabo não tem medo de crente que anda de terno e gravata, não. Ele não tem medo das suas credenciais, não. Ele tem medo quando você se põe de joelho. Quando ele vê alguém de joelho, ele corre. A gente acha que irmão, oração é importante, campanhas é muito importante, mas quando você se põe de joelho, ninguém pode com você. O diabo passa longe de você, porque ele sabe que quando você está de joelho, você está se humilhando diante de alguém que ele já tentou e não conseguiu derrotar, e jamais vai conseguir. O Cristo Redentor e Salvador. Ele sabe que naquele momento que você está de joelho, você está reconhecendo o Senhor, como uma criança, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu reconheço que o Senhor é tudo na minha vida. Papai, me ajuda. E que pai que é que vai ouvir um filho pedindo ajuda, socorro, e não vai estender a mão? Mas sabe, às vezes o inimigo chega a cochichar no seu ouvido e dizer: ei, você não é merecedor disso não? Olha para a sua vida, olha o tanto de pecado que você fez, olha o tanto de coisa errada que você fez, olha para o seu passado. Irmão, você pensa que o diabo vai vir com aquele, como a gente vê nos gibis, né? Ou nos filmes, né? Com aquela cara feia, com um chifrão, né? Engano nosso. Às vezes você ouve o diabo conversando com qualquer pessoa no meio da rua. Ou às vezes você sente no seu coração que você não é merecedor da graça, do perdão. Mas é importante você lembrar que quando você se põe de joelho, mesmo que você não estiver sentindo vontade de orar, o Senhor envia do céu um anjo mensageiro que vem trazer para você a resposta. E talvez você esteja esperando alguma resposta. Eu não sei quando ela vai chegar e nem posso te prometer alguma coisa. Como José disse pro imperador: olha, rei, eu não posso, mas eu sirvo a um Deus que pode. Vir para o culto, irmão, é importante. Mas o fato de vir para o culto não é tudo. É importante para a comunhão. Para nesses momentos, um irmão pegar na mão do outro e dizer: ei, tá difícil? Põe a mão aqui e vamos junto. Vamos caminhar mais uma milha. Não desiste não. Olha para cima. Olha para o autor e consumador da sua fé. É para isso que a gente vem na igreja. É para viver família. É para viver compartilhamento de bênção. É para você vir e viver esse momento. Mas não é tudo. Você tem que continuar orando. E na hora certa. Deus não se atrasa não, irmão. Na hora certa a resposta vem. Na hora certa, a porta vai se abrir de alguma maneira que a gente não sabe como. Na hora certa as coisas começam a acontecer porque o Senhor está no controle. Aleluias. Lá em Isaías 27:1 vai dizer: sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Essa é uma referência também dessa luta que aconteceu no mundo espiritual.
que nós muitas vezes não vemos. Mas, versículo 8 vai dizer: não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Segundo, vamos ler alguns versículos aqui. Lucas 10, 18 vai dizer: e disse-lhes, eu vi, Jesus falando, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Imagina essa imagem. Você pode imaginar uma situação dessa? O próprio Cristo contemplando, e ele nos mostra com essa imagem, vendo Satanás sendo expulso do céu. E esse céu aqui não é o céu de Deus, não, irmãos. É as potestades aonde Satanás habitava. Lembra de Jó, da história de Jó? Quando Satanás vai diante de Deus? Pois bem, Satanás tinha acesso. Mesmo depois de ter caído. Ele ficava nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. E não na presença de Deus. E quando Jesus vê ele caindo como um raio, agora Satanás ele foi expulso desse lugar. Ele não pode mais entrar na presença de Deus sem que seja chamado. E agora ele habita aqui entre nós. Há quem ache que Satanás está solto. Tem gente correndo de Satanás todos os dias. Mas eu quero te dizer uma coisa para você guardar no seu coração. O diabo está sim tentando contra a nossa vida, mas ele não pode. Ele não pode se Deus não assim permitir. Você não tem que ter medo de Satanás. Você não tem que correr de Satanás. Você tem que correr para os pés de Cristo. A igreja que avança, não é a gente que recua. A igreja continua avançando, o diabo vai se levantar, mas você passa no nome santo de Jesus. Não é na sua força, é na força de Jesus que te acompanha. Nós não devemos temer. Lá em 2 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Sabe por quê? Nós acreditamos que Satanás, ele está... dizer preso, na verdade é uma figura de linguagem, meus irmãos. Porque Satanás é espírito, ele não é como eu e você, não tem corpo e nem ossos. Mas ele é um espírito, ele está limitado, essa é a tradução correta. Ele é limitado, ele não pode mais lutar. Quando a Bíblia diz que Satanás está preso, e alguns acreditam que ele esteja, né? E sim, ele está limitado, é o fato dele não poder impedir que o evangelho seja pregado. Pois o evangelho, apesar de toda luta e dificuldade, ele é espalhado por todo o mundo. Mesmo diante da perseguição, a igreja não para. A igreja não para. Ela continua pregando. Se não pode, ela prega nas cavernas, igual na China, na Coreia do Norte. Cada dia mais as pessoas vão se convertendo. Aliás, se dizem que a igreja perseguida na China é a maior igreja do mundo. E isso passa despercebido aos nossos olhos. Que a gente acha que igreja é quando a gente põe uma placa e quando a gente amontoa um monte de gente num dia de culto. A igreja é muito mais do que isso. Igreja é aqueles que carregam a verdade e não negociam ela por nada. É aquele que diante de uma situação ele lembra que ele não está aqui por acaso vivendo a vida da melhor maneira até onde dá. Não, você tem propósito. Deus te chamou para uma obra maravilhosa, que é a obra de Deus. Por isso que a sua obra é maravilhosa. Não é o seu plano que é bom, é o plano de Deus que é bom. Não é a sua obra e a minha obra que é boa, é a obra e a vontade de Deus, meus irmãos. E é por isso que você já pode dizer assim: eu sou mais que vencedor, porque Ele já venceu todas as coisas, e nele nós temos a nossa vitória. Aleluias. E no versículo 9, vai dizer: e foi precipitado então o grande dragão, a antiga serpente. Olha um texto que diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então nós sabemos que ele foi expulso. E aí então acontece a perseguição, que agora ele não pode. Então lá a partir do versículo 13, se você está com a sua Bíblia aberta, vai me acompanhar. Vai começar então a perseguição. Já que eu perdi o meu lugar, já que então o filho nasceu e tudo que eu tentei até agora não deu certo, e aí então começa a perseguição à mulher. Quem é a mulher? Eu e você. Eu não posso contra o rei, eu não posso contra o Salvador, mas eu vou tentar contra a igreja. Essa é a obra de Satanás. É por isso que ele tenta todos os dias te derrubar. É por isso que ele tenta fazer você olhar para trás todos os dias. Talvez agora mesmo. Talvez antes de vir para o culto você estava assim. E talvez agora, nesse momento, o diabo tentando fazer a gente olhar para trás.
e desistir. Ah, irmãos, confessar um pecado para os irmãos aqui. Tem dia que eu também estou assim. Tem dia que eu olho para a situação e dá vontade de correr para um lugar onde ninguém vai me encontrar. Mas aí eu lembro, Jesus pagou o preço por mim. Não é sobre mim. A força que eu preciso não está em mim. A força que você precisa não está em você, meu irmão. Está em Jesus Cristo, que te chamou. E se Ele te chamou, Ele também te ajuda, Ele te prepara para o momento certo. Ele te dá a ferramenta certa para que você passe e seja vencedor. Vai dizer no 13, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, então ele começou a perseguir a mulher que dera a luz ao filho homem. E aí, eu não vou ler tudo, nós já estamos bem exprimidos aqui com o horário. Mas eu quero compartilhar com você alguns versículos para que você possa lembrar. Daniel 7:25 vai dizer: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Aqui fala da tribulação, que às vezes, eu não vou entrar em questões teológicas aqui, queridos, mas a igreja vai passar pela tribulação. Não vai passar por toda a tribulação. Porque a ira de Deus, ela não foi feita e ela não vai ser derramada sobre os seus filhos. Porque ninguém pode suportar a ira de Deus. Mas os filhos de Deus serão guardados deste momento da grande ira de Deus. Mas até lá, queridos irmãos, não se esqueçam e nem se iludam. Nós vamos passar por muitas dificuldades. É por isso que você tem que cada dia mais se lembrar: a vida que você vive não é sobre nós, não é sobre você. Porque se você pensar dessa forma, você vai ficar maluco. Dá um desespero. A gente começa a entrar em pânico, porque está tudo dando errado. Salário baixando, as coisas subindo, a gente não tem pra onde correr, e um monte de dívida batendo na porta todos os dias, o telefone não para, e a gente fica desesperado. Parece que o mundo vai acabar, e vai mesmo. Mas aguenta firme que o Senhor logo vem. Mas Ele foi e não deixou você sozinho, não. Ele deixou o Espírito Santo que te guia todos os dias. Dizendo assim: olha, hoje o caminho é aqui, ó. Hoje, amanhã vem por aqui, vem comigo. Eu estou contigo. Ele não te deixou órfão, como muitos dos nossos pais fizeram no passado. Ele deixou o Consolador. É Ele quem pega as suas lágrimas, quando você deita e ninguém vê, e leva diante de Deus o Todo-Poderoso e diz: olha, o irmão João lá, ó. Pai, ele está chorando, ele está sofrendo, ele não sabe nem como orar, ajuda ele. A irmã Maria Joaquina lá, talvez algum dos irmãos aqui, quantas vezes você já não chorou, achando que Deus simplesmente se esqueceu de você no meio da multidão? Lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele quem pega as nossas lágrimas e leva diante do Senhor. E aquilo que nem você sabe dizer, Ele traduz para Deus. Porque Ele conhece o seu e o meu coração. Aleluias. E Ele vai continuar dizendo: e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas seriam cumpridas. Existe um tempo determinado para tudo isso acontecer. Nada aqui nessa vida, irmãos, existe um ditado, não é bíblico, mas é uma verdade. Nada nessa vida terrena, no plano terreno, dura para sempre. Mas existe algo que está em mim e em você, a sua alma e o seu espírito, que não é do plano terreno. Ela não morre. E ainda que você feche os olhos aqui, neste lado da vida, a esperança é que do outro lado, você abre os seus olhos e encontre Jesus.
te esperando lá do outro lado. É onde você vai poder ouvir: entra, meu filho amado, para o gozo do seu Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao lar. É essa a nossa esperança, querido. Aleluias. E o versículo 17 vai dizer: e o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam, aí que está. Quem é a igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui eu abro um parênteses para falar uma coisinha para os irmãos. Às vezes as pessoas ouvem a gente pregar, ou ouvem uma mensagem na igreja, e acham que a igreja evangélica, protestante, uma igreja bíblica, são um bando de masoquista que não quer ser feliz, que não quer ser próspero, que não quer felicidade. Mas não é isso. É que nós sabemos que nós carregamos esse testemunho, nós guardamos o mandamento e nós carregamos o testemunho de Jesus. Que Ele sim veio para morrer por nós, para pagar pelo meu e seu pecado, mas que um dia Ele voltará. Aleluias! E que aquilo que para o mundo é desespero, para nós é alegria. E aquilo que para o mundo causa medo, para nós causa esperança. Vem, Senhor, vem que nós estamos te esperando. Aleluias. E vai seguir, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Até a fé, e a fé em Jesus. Vamos mais. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha o que esse texto está dizendo. Aquele que não crê no testemunho de Jesus, na minha tradução, ela é põe na NVT, por favor, para os irmãos entenderem melhor. Na verdade, a ideia é que você faz de Deus mentiroso. Quando você e eu não cremos na palavra do Senhor. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso. Essa é uma tradução mais contemporânea, mais fácil da gente entender. Quando as pessoas ouvem o Evangelho e não dão ouvidos e viram as costas para Deus, elas nem imaginam que elas estão chamando Deus de mentiroso. Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos encontrar a salvação em Cristo Jesus, e nós rejeitamos. Então nós estamos dizendo: na verdade, Deus, esse plano seu é furada. Na verdade, isso tudo que o Senhor fez aí, para mim não vai, eu vou seguir o meu próprio caminho. As pessoas pensam que é simplesmente uma questão de escolha, irmãos. Eu não quero não, vai aí com a sua fé que eu sigo por aqui. Mal sabem de que estão fazendo de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso. Ele promete e Ele cumpre. Quantas promessas já se cumpriram na sua vida? O fato de você estar aqui hoje é prova de que Deus é fiel. Talvez nós não estaríamos aqui. Se você olhar para o seu passado, aonde você estaria hoje, se não fosse Jesus na minha e na sua vida? Nós já estamos terminando. Lá em Apocalipse 19:10. E eu achei-me a seus pés, e lancei-me aos seus pés, para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não façais tal. E aqui está falando do anjo, né? Sou teu conservo e de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Ele quis aqui no texto se curvar diante do anjo, e o anjo falou: não faça isso não. Eu sou um servo como você. Eu só trabalho num plano diferente. Estamos juntos na mesma luta. Você aqui no plano físico e eu nas regiões celestiais. Mas você é filho de Deus e você carrega o testemunho dele. Eu só estou aqui para te dar uma mensagem. Sabe aquela voz que grita no seu ouvido e no meu coração e no seu coração dizendo: ei, faça o bem. Ei, não revide com a mesma moeda. É o anjo falando com você: meu filho, faz o que é certo. Faz o que Deus te mandou fazer. Estou aqui, estou te ajudando, eu estou te orientando. Fale a verdade, sempre a verdade. Não negue a verdade em amor. E você acha que é o seu coração que é bom. E você acha que é o seu coração que é tão assim,
maravilhoso. E na verdade, é o próprio Deus trazendo uma mensagem para o seu coração. Permaneça firme, permaneça fiel, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Em Isaías 9:6 vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o princípio estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele nasceu, e é por isso que nós estamos aqui, nos alegrando nisso, no fato de que Jesus nasceu. Mas há quem pense que talvez não na sua vida, não nesse momento, mas ainda a porta da graça do Senhor não foi fechada. Há tempo ainda, para que eu e você possamos entrar por essa porta que se chama Cristo Jesus. E tomar esse testemunho que não é fácil e não é para qualquer um. É para aquele que decidiu viver e até morrer, se for necessário, por amor ao Rei Jesus. Porque você não teme nem a vida e nem a morte. Sabendo que, como nós já dissemos aqui, se você fechar os seus olhos aqui por algum motivo, você logo abrirá ele diante do Redentor. Eu posso imaginar uma imagem assim, sabe? Você na eternidade, eu não sei como que é a eternidade, mas imagina um lugar maravilhoso. E aí você chega e pode contemplar alguém, sei lá, eu fico imaginando assim, Jesus vindo lá no canto, lá longe. E ele vem caminhando ao seu encontro para te dizer: bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu filho. A guerra acabou para você. Entra no descanso do Senhor. Aqui é só felicidade. Aqui é só alegria. A vida velha acabou. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Ele nasceu em forma humana, lá em Mateus 2:11, eu não vou ler. Todo o poder é dado a ele, Mateus 28:18. Lá em Juízes 13:18 vai dizer que o nome dele é maravilhoso. Em Efésios 2:14 vai dizer que ele fez de dois povos, judeus e nós, gentios, um só, porque a barreira foi quebrada. E a barreira não é teológica, a barreira é o pecado. O pecado nos separou de Deus. Cristo veio, não foi para te dar um carro novo não, meu irmão. Cristo veio, não foi para te dar uma casa somente nova, uma vida boa. Se Ele te der, amém, glorifique, mas não é sobre isso. Ele veio pagar o pecado que nós não poderíamos pagar. Essa é a obra verdadeira do Papai Noel, do nosso Papai Noel, do nosso Jesus, o Rei Jesus. Ele veio pagar uma conta que nós não poderíamos fazer. João 14:6 vai dizer que Cristo é o caminho, Ele é a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. A gente busca em tantos caminhos, em tantas portas, e não encontra. E se você está procurando, se você tem batido nessa porta, eu quero te apresentar, a porta se chama Jesus Cristo. E Ele vai dizer assim para você, lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Jesus possa nascer no meu e no seu coração, novamente, no dia de hoje. Que depois de você ouvir esta mensagem, você se lembre que o Natal significa muito mais do que comprar um presente ou receber um presente de alguém. Significa que você já recebeu o maior e melhor presente de todos. Jesus Cristo. Esse presente não tem data de validade. Independente do seu tamanho, do seu size, vai te servir. E para todas as ocasiões. Jesus é tudo. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas.